Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava dando alta para paciente que nós realizamos uma lipo com abdominoplastia ontem e ela está excelente, me surpreendeu, está ótima. Então ela vai ter um almoço agora no hospital e logo mais ela já vai poder ir para casa dela. Então, como nós tínhamos falado, o assunto da nossa live de hoje é aquele famoso umbigo triste, que a maioria de vocês eu tenho certeza que conhecem. Muitas mulheres reclamam que após uma gestação ou após uma variação grande de peso, seja por uma cirurgia bariátrica, seja por uma readequação alimentar, que aquela pele que tinha se esticado, aquela pele que tinha aumentado então as suas dimensões, ela não retornou totalmente ao normal e a principal queixa foi então do umbigo triste, que é o que? É uma sobra de pele na região abdominal. Vou pegar umas fotinhas para mostrar para vocês. É um excesso de pele na região abdominal, principalmente a região supraumbilical, acima do umbigo, que fica se depositando sobre a região do umbigo, dando então esse aspecto de um arco para baixo, como se fosse uma boquinha triste. Esse é o famoso umbigo triste. Existem diversas formas de tratamento que irão depender muito de cada caso. Eu acho que principalmente de dois pontos. De cada caso, do excesso de pele da paciente cada uma, da consistência de pele de cada paciente e também da maneira que a paciente aceita ou não as cicatrizes que podem surgir devido ao tratamento do umbigo triste. Então, o grau de flacidez de cada uma e a aceitação de cicatrizes pela paciente, que são dois fatores muito relevantes para a gente indicar, então, o melhor tratamento para cada uma. Eu vou classificar em 3 graus assim de umbigo triste para vocês entenderem um pouquinho mais quais seriam as formas, as opções de tratamento. O primeiro deles é aquela paciente super magrinha, que muitas vezes faz muita atividade física, então a pele é uma pele um pouquinho mais fina e um pouquinho mais amolecida. Essa pele, eu peguei aqui um caso um pouquinho parecido para ilustrar para vocês. Tá um pouquinho fora de foco, mas eu acho que vocês vão entender. Então é uma paciente magrinha, que tem pouca sobra de pele e principalmente uma pele bem molinha acima do umbigo. Também é um caso que pode acontecer com aquelas pacientes que colocaram piercing naquela época de moda do piercing do umbigo e depois ficaram então com uma pele muito amolecida, uma sobrinha de pele nessa região abdominal superior. Casos leves, então, de pele, pouca quantidade de pele supraumbilical, o principal tratamento para essas pacientes é a gente melhorar o colágeno dessa pele, estimular o colágeno dessa pele para que ela volte a ficar um pouquinho mais firme, dando então esse lifting, essa elevação da pele supraumbilical. O principal tratamento que eu recomendo é o bioestímulo de colágeno. Então, são produtos realizados através de injeções na região abdominal. São injeções super tranquilas, porque no próprio produto já tem anestésico. Então, são injeções muito tranquilas, realizadas principalmente na pele supraumbilical e na periumbilical, ao redor do umbigo. Logo que nós terminamos as sessões, então, pode ficar alguns hematominhas, um roxinho, coisas bem sutis. E ele ficará inchado durante mais ou menos de 7 a 10 dias. Posteriormente, todo o líquido será reabsorvido e aí então que ele vai começar a estimular o colágeno da sua pele. O efeito dele não é imediato, ele poderá demorar de 4 até 6 meses para atingir então um resultado visível, esse resultado de lifting. Dependendo também da qualidade da pele, da resposta ao bioestímulo de colágeno, nós poderemos indicar aí uma sessão, 2 sessões ou até 3 sessões. Para aqueles casos já daquela cicatriz de piercing acima do umbigo, que deixa o umbigo triste, também depende muito de cada caso. Quando a pele nessa região ela é muito pouquinha, uma cicatriz já está muito próximo do umbigo, é possível a retirada então dessa cicatrizinha, trazendo a cicatriz então para dentro do umbigo, corrigindo tanto o umbigo triste quanto aquela cicatriz, aquele orifício que ficou na pele, deixando a pele muito amolecida nessa região. Muito comum também aquelas mamães que durante a gravidez usaram um piercing e aí nos últimos meses a pele realmente não aguentou, e é muito comum também surgir estrias nessa região do piercing.
Agora vamos falar de um caso um pouquinho mais avançado, de uma sobra de pele um pouquinho mais intensa, supraumbilical, que está gerando um umbigo triste um pouquinho mais moderado, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui uma fotinha mais ou menos para vocês verificarem, ó. Então a gente tem um pouquinho mais de sobra de pele, um umbigo com a boquinha um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, pode estar acompanhado não só da sobra de pele supraumbilical, como também do afastamento da musculatura abdominal, que poderá ser resolvido numa cirurgia. Sempre darei a opção para paciente. Nós temos a opção nesses casos também do bioestímulo de colágeno, mas poderá não ter um resultado tão benéfico quanto o resultado de uma cirurgia para corrigir então essa sobra de pele supraumbilical. Mas aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo, tem pacientes que toleram um grau de flacidez, mas não aceitam cicatrizes. E tem outras pacientes que não toleram flacidez e aceitam a cicatriz que for para corrigir aquela sobra de pele. Nesses casos moderados, acompanhados também de sobra de pele, de diástase, abertura muscular, a melhor indicação poderá ser então a mini abdominoplastia. Então é uma abdominoplastia pequenininha, é uma abdominoplastia para quem tem um abdômen mais bonito. Não, são técnicas cirúrgicas totalmente diferentes. Eu tenho um vídeo muito legal que está no canal do YouTube que é exatamente isso. Qual a diferença entre mini abdominoplastia e abdominoplastia? São técnicas totalmente diferentes. Então, a mini abdominoplastia, ela vai ser muito benéfica para pacientes com pequena quantidade de sobra de pele e com uma anatomia abdominal favorável, principalmente quando elas possuem um umbigo numa posição um pouquinho mais alta, porque na mini abdominoplastia nós poderemos abaixar um pouquinho esse umbigo, abaixando aí de 1,5 cm a 2 centímetros do umbigo, poderemos então corrigir aquele umbigo triste, aquela sobrinha de pele supraumbilical. Mas é um caso extremamente específico, ele não vai ser baseado pelo tamanho de cicatriz. Eu quero a mini abdominoplastia porque a cicatriz é menor. A diferença entre as cicatrizes de uma mini abdominoplastia e de uma abdominoplastia, claro, dependendo de cada caso, poderá ser de aproximadamente 2 centímetros de cicatriz a mais para as laterais. Então não vai justificar o tamanho da cicatriz, é a necessidade de cada paciente para que ela fique muito satisfeita no pós-operatório e por um tempo aí prolongado, por muitos anos satisfeitas. Então, se nós indicarmos a conduta errada para a paciente, ela poderá se queixar logo nos primeiros meses de que aquela sobra de pele não foi resolvida. Por isso que é muito importante conversar bastante com o seu cirurgião plástico para que ele te oriente qual o seu caso e qual o caso mais indicado para você. Então, em casos mais moderados, a mini abdominoplastia poderá abaixar um pouquinho a região umbilical, corrigindo então a região de sobra de pele supraumbilical do umbigo triste e retirar uma pequena quantidade de pele na região na região suprapúbica, naquela região um pouquinho mais baixa. Já em casos de umbigo triste, de grande sobra de pele, dependendo de cada caso, por exemplo, uma figurinha que eu trouxe aqui, ó. Esse é um caso muito mais favorável a uma abdominoplastia, porque se eu abaixar esse umbigo 1 ou 2 centímetros, eu não vou conseguir resolver essa sobra de pele supraumbilical. A necessidade nesse caso seria retirar toda essa pele que está localizada abaixo do umbigo e realizar então uma abdominoplastia clássica, que ela tem essa cicatriz que fica próxima à altura da cicatriz de uma cesariana, mas ela precisa se estender para as laterais para que todo o excesso de pele dessa região possa ser tratado. Quanto maior a sobra de pele, quanto maior, sabe aquela dobrinha de pele na região abdominal inferior, quando o paciente está sentada? Geralmente, essa dobra de pele corresponde exatamente a uma cicatriz de uma abdominoplastia. Então, é um bom parâmetro para vocês avaliarem qual seria o tamanho de uma cicatriz de abdominoplastia, lembrando que ela fica totalmente escondida, tanto por lingeries quanto por biquíni. E caprichando bem no umbigo, deixando ele bem bonitinho, ninguém vai precisar saber que você realizou uma abdominoplastia, mesmo estando de biquíni na praia com suas amigas. Ninguém vai precisar saber que você fez essa cirurgia.
Então era sobre isso que eu queria falar pra vocês. Amanhã nós temos Botox Day. Todas as nossas vagas estão preenchidas, mas como quem me acompanha aqui já sabe que mensalmente nós realizamos, e assim que surgem datas, geralmente no final dos meses, nós já vamos divulgando para que vocês se preparem para participar aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Um beijão a todos vocês. Um ótimo final de semana. E eu fico por aqui que nosso consultório só tá começando. Vai até de noitão. Um beijão a todos vocês, viu? Tchau, tchau.